Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a energia das plantas, fitoenergética, né? Não só da energia das plantas, mas de outros tipos de energia. Mas vamos falar mais especificadamente sobre a questão das plantas, banhos de ervas, defumações, esse tipo de coisa. Funciona como? Vamos começar explicando o seguinte: tudo é energia. Essa parede é energia. É energia condensada. Em seu nível eletrônico ou atômico, vamos dizer assim, né, entre aspas, a parede é formada por um complexo de átomos, elétrons, toda a matéria, tudo que é matéria grossa que nós vemos, que nós pegamos, é formada por elétrons, nêutrons, prótons, etc., que já estudamos na escola. Então isso faz com que essa condensação, esse aglomerado de energia, faz com que essa matéria fique grossa a ponto de termos o mundo como temos aqui. Porém, existem níveis de matéria diferenciados. Então, existe um nível de matéria no plano astral ou plano espiritual, mas ainda assim tem um nível de matéria. Existem vários níveis de matéria, mas para falar sobre a questão das plantas, vamos direcionar para esse lado. As plantas também têm a matéria delas e tem a camada espiritual, vamos dizer assim, né? Tem um lado energético. Só que esse lado energético das plantas e dos seres vivos são diferentes da matéria inanimada, né? Da parede, da cadeira, da cama, etc. Por quê? Porque os seres vivos já têm o que chamamos de fluido vital e de princípio espiritual, que dá uma diferenciação dessas outras matérias. Dá um quê de diferente. Por exemplo, as plantas e os animais, eles já começam a ter um nível de sensações. A planta sente. Se você foi feita uma pesquisa, um teste há muito tempo, vocês podem procurar na internet, onde eu acho que o nome do livro é A Alma das Plantas ou alguma coisa assim, né? Vocês podem procurar. Onde um pesquisador, ele tinha duas plantas, só vou contar uma parte. Ele tinha duas plantas da mesma idade e da mesma espécie. Ele colocou cada uma em uma sala diferente. Essas plantas estavam sendo medidas por equipamentos eletrônicos que mostravam a energia das plantas, né? Igual aqueles gráficos que vemos em aparelhos de eletrocardiograma, etc. Né? Então, ele estava monitorando as plantas. Todo dia ele chegava em uma das salas e tratava bem uma das plantas. E ele percebia no equipamento os batimentos, vamos assim dizer, né? Os altos e baixos que davam no equipamento referente ao que ele fazia com a planta. Na outra planta, ele já tratava essa planta mal. Xingava, batia, falava um monte de coisa e percebia que, vamos chamar de eletro, que o eletro fazia grandes ondas, mostrando que a planta estava sentindo. Assim também foram feitos testes com a água, por exemplo. Temos aí os testes, podem buscar na internet, né, sobre testes feitos com a água, oração, mensagem da água. Podem botar o nome assim que vocês vão ver. Então, foi percebido em relação às plantas que elas sentem. Não temos ideia se elas têm inteligência, mas elas sentem. Segundo os espíritos, as plantas têm mais sensibilidade, elas sentem mais do que
demonstram inteligência ou emoção. Não significa que elas não têm um nível de emoção e um nível de inteligência, mas elas sentem mais. Já os animais, eles, na escala evolutiva, eles já demonstram mais emoção. Tem um pouco menos de intelectualidade que nós, demonstram mais emoção e sentem também bastante. E nós temos mais inteligência intelectual e podemos até demonstrar mais emoção, mas temos que governar isso em nós e evoluir, etc. Mas, segundo as plantas, então, elas têm essa energia de sentir e tem um traço de energia emocional. Cada uma tem a sua individualidade, a sua característica específica. Essas características dão a funcionalidade, no sentido de banhos, etc., das plantas poderem, algumas fazem limpeza, outras são banhos para nos preencher de energia, nos deixar mais cheios de energia, tratando o nosso mental, nosso emocional e até o nosso físico, em relação a chás e etc. Então, as plantas servem, sim, para esse tratamento, para o tratamento espiritual. Elas têm as suas especificações. Porém, é necessário que nós, para utilizarmos das plantas, usemos o nosso mental, usemos a nossa força do pensamento para potencializar e ativar essas energias das plantas. As plantas por si só não vão curar problemas emocionais, mentais e espirituais, não, mas elas são de grande valia e de grande auxílio. Elas não vão curar, porque para curar algo em nós é necessário a automodificação e a autotransformação. Porém, com o auxílio das plantas, sejam em banhos, em spray, em chá, em defumações, seja do jeito que aprendermos a usar, o auxílio delas vai nos ajudar, porque vai nos aliviar grandes tensões e nos dar tempo para nos trabalhar interiormente. Entende? Então, se a pergunta é: funciona? Funciona. Não tem a ver necessariamente com religião. Tem a ver com natureza. A natureza das plantas dão essas especialidades a elas. Naturezas essa descoberta até pelos nossos índios ou pessoas índios também de outros países, etc. As plantas são usadas para cura e para auxílio há milênios. Lembrando que existe uma passagem que Jesus cospe no chão, faz barro com aquela terra, faz uma papinha, uma lama e joga no olho de um cego. E logo depois esse cego é curado da sua cegueira. Ou seja, Jesus usou os elementos. Os elementos, sejam a planta, a terra, o fogo, a água, eles vão ter a sua funcionalidade. Porém, como eu disse, é necessário que nós usemos a nossa força mental. Não adianta eu fazer um chá, jogar a água da planta no meu pescoço e acabou. Não. Eu tenho que fazer uma preparação mental, eu tenho que, junto com a feitura, vamos dizer assim, do chá, etc., junto com o banho, eu vá fazendo oração, vá pedindo, eu tenho que
fazer com que aquele dia seja um dia de purificação também mental e emocional. Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa que gosta de ver filme de terror. Aí, tô me sentindo mal, tô me sentindo pesado, tal. Acho que eu absorvi energias ruins no meu trabalho. Vou tomar um banho de rosa branca. Aí vou lá, faço chá, boto o filme pra rodar, tô vendo um filme de terror. Aí quando o chá acabar, eu vou lá, paraliso o filme, tomo um banho, jogo rapidinho o chá e volto, tá tudo certo. Não, não é por aí. Eu tenho que entender que esse filme de terror, ele pode também estar potencializando essas energias negativas. Então, eu tenho que fazer um dia de limpeza total, não só usando do chá, usando do banho, mas usando também do meu conteúdo mental de se purificar, pelo menos naquele dia. O ideal é se purificar direto, eternamente. Mas enquanto não conseguimos ainda, o banho, o chá, a defumação vai auxiliar. A defumação, você já vai usar a erva no carvão, né? Vai fazer com que aquela fumaça suba e você está usando tanto a propriedade da planta, propriedade energética da planta, quanto a propriedade do fogo, que é um elemento, é um elemental, como chamam. Não vou detalhar o que é um elemental, não vou ensinar banhos ou defumações, isso aí a gente está cheio na internet, tem vários lugares que ensinam banhos, etc. Não vou detalhar isso, só estamos falando da funcionalidade. Então, essa fumaça vai auxiliar a limpar as energias, sabendo que energias são junção de pensamento, sentimento e emoção. E também a conexão de algumas consciências desencarnadas. Então, minha casa está com muito problema, muitas brigas, muito problema. Eu vou fazer uma defumação na minha casa. Vou usar, por exemplo, guiné e arruda, que são ervas de limpeza, né? E eu boto o carvão, jogo a erva seca, de preferência, e vou em cada cômodo passando. A mesma coisa que eu falei da questão do banho em relação ao filme de terror, vou falar em relação à casa. Não adianta eu só passar ali a fumaça e pronto, acabou. Não. Não adianta só isso. É necessário que eu evite brigar. É necessário que eu evite rebater. Mesmo que a outra pessoa que convive comigo não aceite muito e queira brigar, é necessário que eu evite rebater. Que eu use aquele dia, pelo menos um dia que eu esteja sozinho em casa, para fazer uma limpeza e use um dia de purificação, como eu disse. Onde eu vou fazer a purificação da casa, vou fazer a minha purificação através do banho, através de orações, meditações. Os banhos e as defumações fazem mais efeito que a oração? A questão de efeito vai depender de você. Não vai depender do que seja, se é banho ou se é oração. Pode fazer o mesmo efeito. Porém, vai depender da sua fé e da sua interação, da sua dedicação no que você está fazendo. Se você fizer uma oração bem feita, se dedicando também como um dia de limpeza, também vai servir. Porém, existe um quê a mais. As energias das plantas, da defumação ou de outras coisas, são energias um pouco mais materializadas. Então, são mais perto de nós, chegam mais perto de nós. Estou falando de uma forma bem fácil para que fique entendido. Então, essas energias mais materializadas vão fazer um efeito mais rápido e mais potente, porque são energias mais próximas a nós no mundo físico. A oração
Pode fazer? Pode. Só que vai ter uma demora um pouquinho maior dessa oração chegar a um nível de matéria, vamos dizer assim, a um nível energético que a erva ou a defumação ou outra coisa vai chegar. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu fazendo 2 defumações numa casa já vai ter efeito. O mesmo efeito para eu conseguir com a oração, de repente eu teria que fazer umas 5 ou 6 orações. Entende? Então é só para fazer uma equiparação. A questão não é quem é melhor ou pior. A questão é a natureza das coisas. Se a sua fé, a sua interação for tão forte assim, você com a oração sozinho pode fazer com que isso funcione até mais rápido. Só que vai precisar de muito mais fé e muito mais dedicação. Por isso que Jesus, não existe uma passagem bíblica que ele indica jejum e oração para expulsar um demônio, um tipo de energia negativa, tipo de consciência negativa. Por que jejum e oração? Todos fazem o jejum e a oração? Todas as pessoas fazem? Todos os religiosos fazem? Não. Não fazem. Porque por mais que nós sejamos religiosos, entendamos um pouco de religião, ainda é difícil sairmos da nossa, entre aspas, humanidade, da nossa ligação com o mundo social, com as tendências que ainda são negativas. Quem faz jejum e oração geralmente é um ser humano que se dedica somente à religião, só à religião, e consegue manter um estado de pureza maior. Então ele já está com uma energia tão elevada que ele não vai precisar, de repente, do meio externo, de usar uma erva ou tal. Não vai precisar de repente, porque vejamos o exemplo que Jesus usou o barro e a saliva e logo depois mandou o cego se lavar lá no lago, ou seja, usou a água também. Então tudo vai depender da necessidade de cada coisa. A gente tem que também ter uma sensibilidade para isso. Já foi me perguntado, e usar cachaça, usar charuto, etc. Olha, e outras coisas, né? Muitas filosofias usam sangue. Porém, eu não indico. Não indico. Por quê? Quando você usa uma erva, dependendo da erva também, tá? Um chá, uma defumação, etc. Quando você usa qualquer coisa, você tem que analisar também se aquilo ali pode se desviar. Não esqueçamos que nós estamos no mundo físico e existe um mundo espiritual a nos cercar. Então, vamos dar o exemplo da cachaça. A cachaça, o álcool, ele tem a sua funcionalidade para utilização de limpeza, de asepsia espiritual também, certo? Porém, se eu for beber esse álcool, eu posso, na verdade, ser usado por espíritos que queiram se aproveitar desse momento para outra coisa, para se satisfazer, se abastecer. Obsessores. Opa, então já não é tão bom eu usar o álcool bebendo. Eu posso usar ele em spray, mesmo assim pouco, porque também pode, dependendo da energia que esteja no local, isso pode sintonizar com espíritos que queiram para outra coisa.
Então tudo eu tenho que analisar. Eu não posso deixar saída para que outros espíritos usem de forma equivocada e que eu fique acreditando que está tudo certo, tudo bem e que está sendo bem usado. Não. Você, médium, você, líder religioso, seja lá quem for, tem ciência de que realmente e toda hora são só espíritos bons que estão te influenciando? Será que nenhum espírito que não seja tão bom, não precisa ser tão ruim, mas também que não seja tão bom, não pode estar te enganando? Te ludibriando muitas vezes? Usando um nome, usando um aspecto energético? Então, nós temos que tomar as nossas prevenções, a nossa segurança, para que não seja desvirtuado aquilo que a gente quer. Não digo que essas coisas não têm funcionalidade, não funcionem. Funcionam. Porém, eu tenho que tentar ao máximo fechar o cerco. Não estou dizendo com isso que eu sou perfeito também não, tá, gente? Estou dizendo com isso que não pode acontecer algo ruim comigo, não. Mas a gente tem que tentar fechar o cerco para que não sejamos enganados, ludibriados, e que usemos as coisas ao léu e tá tudo certo e achando que estamos fazendo certo. Não é bem por aí. Então tem que buscar uma erva, buscar um elemento para usar, para fazer um banho de defumação, ou qualquer coisa, qualquer tipo de magia, que um elemento que seja, que eu saiba que não tenha como algum outro espírito utilizar de outra forma. Que aí eu fecho o cerco. Entende? Então, a fitoenergética, ela funciona, sim. Né? Porém, como eu falei, nós devemos dedicar o nosso mental, o nosso emocional, para um dia de limpeza, um dia de tratamento, um dia de trabalho. A pessoa está muito para baixo, eu vou dar um banho de louro, né? Porque para elevar a energia. Eu estou dando uma ideia, eu não sei nem se o louro serve para isso, mas vai tomar um banho para elevar a energia. Eu tenho que usar aquele momento, aquele dia, como um momento, um dia especial para aquilo, trabalhando mental e emocional. Então eu vou indicar a pessoa, pense em coisas positivas, coisas que te elevam, busque fazer oração 2, 3, 4 vezes ao dia, né? E também vamos tomar um banho junto com isso, porque aí eu estou cercando e fazendo com que aquilo funcione. Entende? Muita paz a todos, espero que tenha ajudado.